História dentro do barril. Olá, meus queridos e amados seguidores. Como prometido, vou estar aqui respondendo umas perguntinhas que vocês fizeram. Então, vou ler as perguntas e vou respondendo, ok? Vamos lá. Desde quando é contadora? Vou responder para vocês que desde sempre, todos nós somos contadores de história. Desde quando as pessoas se reúnem em roda e tem o mais velho ali no meio contando história. Isso é a nossa tradição oral de contação de história. Os nossos antepassados já contavam histórias, né? Os desenhos nas paredes já eram histórias, mesmo antes das palavras. Eu já trabalho mais de 30 anos em uma escola, brincando, recreando e contando história para as crianças. Mas a verdadeira identificação que aconteceu dentro de mim em ser contadora de história foi quando eu fiz um curso de contação de Lívia Alencar. Eu já fiz vários cursos, mini cursos, né, de contação de história, mas eu fiz este curso de contação de história com a Lívia Alencar. Inclusive recomendo para vocês o curso dela, né, que é maravilhoso. E durante o curso eu comentei com ela que gostaria de contar histórias em outros lugares, sem ser dentro da escola, em outros lugares. Certo dia eu recebi um convite através do meu e-mail, ela solicitando que eu fizesse uma contação de história no shopping, na livraria Saraiva. Tremi as pernas, claro, mas eu topei. Foi um grande desafio para mim, porque eu fiz uma atividade que eu já faço na escola, fora da escola. Então fiquei muito preocupada, porque o público de dentro da escola eu conheço, que são as nossas crianças. Mas lá fora, eu não imaginava como que eles iam reagir, como que eles iam sentir essa história, como eles iam ouvir essa história. Fiquei muito preocupada nesse sentido, né? Mas na aceitação deste convite, eu falei assim, eu vou contar do jeito que eu sempre faço na escola. Então ela passou a história que ela queria que eu contasse, né? Me preparei, estudei história, treinei bastante, contei a história para mim mesma e fui treinando. Quando chegou no dia, eu fui lá e fiz a contação da história. Gente, maravilhoso. É uma sensação maravilhosa. Contar história é contar história, né? As crianças escutam a história, ficam atentas, tem aquela atenção, aquele olhar de encantamento, a imaginação, parece que a gente vê aquela imaginação nas crianças, eles participam. Foi lindo, eu adorei e a partir desse momento eu fui convidada outras vezes para contar história, através da Lívia, e participei também de oficina com alguém da equipe dela. Foi lindo, maravilhoso, eu amei. Então, até hoje eu me senti assim, eu vou continuar assim, contando histórias para as crianças. E estou aqui hoje. Vamos à próxima pergunta. O que mais gosta de fazer? Contar ou atuar? Adoro contar histórias, adoro inventar histórias, adoro narrar história, adoro narrar teatralizando as histórias, né? E atuar, eu acho que é o forte em mim. Adoro atuar. Até queria comentar e agradecer a Yara Taps e ao meu grupo, os meus amigos do grupo Mil Coisas, né? Que participar desse grupo foi maravilhoso. Eles estão no meu coração, aprendi muito com eles. E eu sempre estou atuando e me inspira fazer isso junto com eles e ajudou bastante nas minhas atividades, na minha contação, né? Inclusive fiz um curso rápido no INDAC de interpretação, foi maravilhoso, acompanhado com a minha amiga Aline, né? Beijo, Aline, linda. Então, contar, atuar, narrar, tá tudo ali, gente, tá tudo ali. Uma coisa
vem com a outra. É claro que existem várias maneiras de contar história, né? Lendo um livro, contando, narrando, cantando a história, usando recursos para contar história. Então, tem várias maneiras de contar história, né? Então, a gente tem que estar se descobrindo, procurando, pesquisando, estudando, né? Nós não somos perfeitos nem completos, então eu sempre vou atrás de novos recursos, de novas maneiras, de jeitos, sempre estou estudando, tá? Sempre estou estudando, pesquisando, procurando, lendo livros, né, para novas histórias. E é assim que eu faço. Adoro atuar, adoro contar, adoro, 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 adoro. Amo, amo, amo. Outra perguntinha aqui, ó. Por que começou o canal? Por que eu comecei o canal? Eu adoro contar história, recontar história, inventar história. Eu tenho uma amiga, a Renata Melete, beijo Renatinha, que dá risada de mim porque eu falo que eu não posso ver um mosquito voando que eu já invento história. Gente, eu não consigo, às vezes eu estou andando, eu vejo algo, escuto algo que dá para inventar uma história, dá para brincar com aquilo, inventando a história, alguma cantiga, alguma música, sabe? Envolver um ritmo com as crianças. Então, eu gosto de inventar, recontar, recriar e repassar isso para as crianças, em forma de alegria, né? Brincando com eles. Então, o meu desejo é contar, deixar essas histórias para as crianças, que eles escutem, que eles brinquem. Através desse desejo de querer compartilhar essas histórias, eu criei esse recurso que é o Barril de História, junto com a minha filha Thaís, né, que fez a ilustração do meu livro, O Segredo da Lagarta. Então essa história tinha que sair de algum lugar, que é do barril. Então por isso que eu pensei em fazer este canal. Outra perguntinha, você escutava história na sua infância? Eu faço parte da infância de uma criança ao contar história. Trabalho com o imaginário, brinco com a imaginação dela, né? Com a atenção, com a escuta dela. Gente, isso é maravilhoso. Durante a minha infância, eu lembro que a minha avó chamava um neto de cada vez para ler uma passagem da Bíblia. Então, além de ler para ela recontava isso, explicava em forma de história. Isso é ou não é contar história, gente? Claro que é contar história. Não tinha esse título, contação de história. Mas analisando, gente, olha que incentivo essa minha avó fez em minha vida. Vocês não acham? Foi maravilhoso essa infância. Sem contar que quando eu fui crescendo, eu participei da comunidade jovem, né? Da igreja católica, então representava, fazia teatro, cantava. Foi maravilhoso, então foi um grande incentivo, sim. Fora que eu não sou de São Paulo, sou de Alagoas, São Miguel dos Campos, então lá na nossa cidade, a gente tem o hábito de sentar na calçada, de conversar, né? Faz aquela roda de crianças às vezes e conversa com os adultos e eles contam coisas. Então isso é um contar história também. Então eu tive essa vivência, né? Na escola que eu estudava, a gente também apresentou, brincava de grêmio, né? Naquela época era grêmio. Então foi maravilhoso, eu tive sim uma infância de história. Então isso foi uma semente plantada em mim quando eu era criança. Então eu quero fazer o mesmo no coração de cada criança, deixar essa sementinha de escutar as histórias, de criar, de imaginar, né? De usar o seu vocabulário em novas histórias. Gente, isso é maravilhoso. Quem inventou essa arte de contar história? Nossa, a gente tem muito a agradecer aos nossos ancestrais. Muito, 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 muito. Outra pergunta. Qual a história mais te marcou? Gente, toda história tem o seu momento que marca, que te incentiva, que trabalha a sua emoção, que te deixa empolgada, que te inspira, né? Que viaja no imaginário, que te faz sonhar, que coloca dentro de você aquele desejo de realizar. Nossa, é maravilhoso. Então, o que marcou mais na história para mim é a minha própria história.
Hoje eu estou aqui contando história, claro que tem fabulosos artistas de contação de história, mas olha eu aqui contando história. Isso não foi de uma hora para outra. Todo mundo é contador, claro, mas procura isso dentro de você, procura o contador que está dentro de você. Vai buscando, vai treinando, vai pesquisando, fiquem quietos. Vão à procura, pesquisem, contem história para as crianças. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Vamos lá? Você mesmo que produz seus figurinos? Sim, sou eu mesma. Eu transformo alguns materiais, compro alguns acessórios para dar aquele brilho, aquela vida, mas eu costuro, faço barra com cola quente, eu procuro uma costureira para fazer uma costura simples, né, de barra, alguma coisa para acrescentar, mas eu sim construo meu figurino. Suas oficinas são ótimas. Como faz a escolha dos temas? Olha, os temas eles são conectados às contações. Eu faço uma contação, tenho uma oficina. Eles são sim conectados, mas não precisa ser conectados. Eu procuro um tema simples que as crianças consigam fazer. Claro que tem que ter um acompanhamento de um adulto, porque trabalhamos com tesoura, às vezes cola quente, né? E é gostoso ter o adulto por perto ou outra criança, sempre fazer acompanhado é uma delícia. Para você ir escolhendo material, nem sempre precisa ter essa conexão. Mas eu escolho uns temas legais, sim, para as crianças brincarem, fazer essas oficinas. Está em seus planos disponibilizar um curso de contadora de história? Gente, eu não vou falar que não. Por quê? A gente tem sonhos, não é? A gente quer realizar desejos, quer realizar trajetórias. Por enquanto eu vou estar contando história. Mas quem sabe mais pra frente. Então é isso. Última perguntinha. Por que você conta história? Ai, por que eu conto história? Eu conto história porque eu amo contar história. Eu quero brincar com as crianças. Eu quero fazer as crianças felizes. Eu quero trabalhar com a escuta da criança, com o imaginário da criança. Quero incentivar a leitura para as crianças, que elas se interessem por aquele assunto. Por que contar história? Porque é maravilhoso, porque eu quero divertir a criança. Eu acho muito encantador, muito encantador. É muito importante na infância da criança ela ter este momento de contação, de história, de viajar para outro lugar. Gente, através da contação de história, eles criam, reproduzem, repetem a fala, né, o imaginário, a escuta. Nossa, é maravilhoso. Eles inventam, eles criam o final para a história que você contou. Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. E vocês? Vou deixar uma mensagem aqui para vocês que estão chegando agora para contar história. Contem história assim para as crianças. Pesquisem, estudem, se renovem, né? Inventem, recriem. Procurem autores maravilhosos, se inspirem em contadores fantásticos que tem por aí, ok? E vocês são lindos, maravilhosos. Obrigada por estar comigo aqui nessa tarde, no Jojo Contando História, com esse barril cheio de história que será contado para as nossas crianças. Obrigada, Edna Fernandes, por fazer a edição e o visual dessa página maravilhosa, desse canal lindo, né, que você criou junto comigo. Mais uma vez, quero agradecer a Deus por toda essa jornada, pelo meu trabalho de 33 anos de carreira, brincando, recriando, contando histórias, né? O apoio das professoras nos projetos que elas criam e deixam presente os personagens, e deixam vivos os personagens criados por mim para estar encantando as crianças nos projetos,
deixando vivo essa experiência, esses momentos de alegria, esse encantamento, este brincar aprendendo. É maravilhoso, professoras, suas lindas, estão aqui no meu coração, viu? Um grande beijo para vocês. Eli, minha companheira de trabalho nas contações, nos lugares que nós vamos, nas festas, né? na nossa trajetória de contação de história, minha parceira linda. Outras amigas que eu tenho, que eu chamo, sempre convido algumas delas para estar me acompanhando, que eu acho maravilhoso a gente estar acreditando no outro, estar repassando, estar deixando para as crianças este brincar, essa arte de contar, né? Multiplicando, né? Isto é maravilhoso. Obrigada a todos que me acompanham, a você, criança linda, que escuta o Jojo contando história. E vocês aí, meus lindos seguidores, continuem aí, hein, apoiando o canal, obrigada, compartilhando e dando seus likes aí. Um grande beijo! Apoiando o canal.